Aí eu tenho um texto bíblico aqui que eu quero meditar com você, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Sim, é interessante o que está escrito aqui, o que é dito aqui. Assim como já houve no meio do povo de Deus, falsos profetas, também mestres serão achados. E esses mestres, ensinadores, introduzirão de forma dissimulada, ou seja, muitas vezes é de forma velada, heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Renegando o Senhor. Então estão colocando de lado Jesus e tudo aquilo que ele fez. E aí ele diz, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Outra coisa muito importante é que diz o seguinte: muitos seguirão suas práticas, não são poucos. O que é interessante é que grandes promessas, promessas mirabolantes, quando você ouvir, meu irmão, conversas, histórias mirabolantes demais, extraordinárias demais, porque fazem tudo isso em nome de Jesus, porque eles vão dizer, argumentar para você, mas é o poder de Deus, você não acredita no poder de Deus. Acredito. Eu não acredito na mentira do homem, a conversa fiada do homem. E é por isso que nós pregamos um Deus que faz de cada um de nós templo do Espírito, e se você crê, ele habita em você, na sua vida, e faz através de você. Igual um amigo meu uma vez, que alguém chegou para ele e disse que ia trazer um recado de Deus para ele, ele mandou um recado desaforado. Aí eu tenho um recado de Deus para você. Ele virou e disse, diga a esse seu Deus aí, que eu não acredito que seja o mesmo meu, que se ele quiser falar comigo, ele venha pessoalmente e fale direto para mim. Eu não aceito intermediários. Tá certo? Eu também não aceito não, meu irmão. Deus está na minha vida e vai falar comigo. E ele fala comigo, sobretudo, através das Escrituras. Por isso que tem que estudar ela. Estude as Escrituras. Tá? Então ele fala através da Escritura, estude a Escritura. Tá certo? E é isso aí. Foi isso que ele disse, e é assim que eu também observo, creio, que você fica o tempo todo esperando que alguém vai falar para você, que alguém vai profetizar para você, que alguém vai trazer uma palavra de Deus para você, e o que traz para você é engano. Aquilo que você quer ouvir, que você deseja ouvir. Então você vai atrás daquilo que você deseja ouvir, é aquilo que você terá. Mas o final é ilusão, é engano, é frustração. Então ele diz aqui, tem mais, versículo 2, e muitos seguirão suas práticas, muitos seguirão. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não é o que tem acontecido? As pessoas falam mal da igreja, de forma geral, as pessoas falam mal dos pastores, falam mal de todo mundo. Por quê? Porque se dá lugar para isso acontecer. Você tem dado mau testemunho, feito coisas absurdas. Em nome de Jesus, eu digo sempre, irmão, já basta os pecados que comumente cometemos. Vamos ainda aumentar mais com coisas esdrúxulas, coisas terríveis, invencionices, coisas que não condizem com o Evangelho da graça de Deus. O que é que vai melhorar a tua vida, meu irmão? Diga aí. Alguém adivinhar o teu CPF. O que é que vai melhorar a tua vida? O que melhora a tua vida é você, em termos de evangelho, de espiritualidade, você servir a Deus. E Ele vai operar na sua vida. Isso é fé simples, que faz com que as coisas aconteçam. E o que essas coisas que você vai atrás fazem é sujar o evangelho.
fazer com que seja infamado, ganhe fama, ruim, o caminho da verdade, que é o Evangelho. Aí ele vem e diz, olha, também movidos por avareza. O que é avareza? Amor excessivo ao dinheiro. Farão comércio de vós. A Revista Corrigida diz, farão negócio de vocês. Farão de vocês negócios. Negócio. Com palavras persuasivas. Com palavras fictícias, como diz aqui. Então, meu irmão, para de dar crédito a essas tolices, a essas bobagens, e fica com o Evangelho simples, que é Ele que te abençoa, é Ele que te conduz, é Ele que te ilumina. Tem mais aqui, eu vou falar para você ainda do Simão Mágico, porque é o que acontece muito. Nós temos dois tipos, né? Que é o Balaão, que se vendeu para poder cumprir o propósito do rei Balaque, e Simão Mágico, que queria comprar as bênçãos de Deus para poder vender, né, e se dar bem. E agora eu quero citar uma passagem que é muito importante, que eu já falo sobre isso há muito tempo, falando sobre a simonia, é a prática de se comprar, querer adquirir com dinheiro as bênçãos de Deus. E aqueles que vendem são os balaítas, que Balaão se vendeu para poder se locupletar, se dar bem, ele se vendeu para o rei Balaque. Então, quem vende as bênçãos é balaíta, quem compra, simonita. Compra para poder também negociar. É um simonita, pratica a simonia. A própria Igreja Católica, na Contra-Reforma, colocou esse nome aí, denominou de simonia a prática, desejo de comprar as bênçãos de Deus. Tá? Então, voltando aqui para Atos capítulo 8, e a história é muito interessante, e eu acredito que pode tocar na vida de muita gente que está nos vendo agora, porque agora, na verdade, mais do que nunca, isso está acontecendo. Diz o texto bíblico que havia um homem, capítulo 8, versículo 9 de Atos, chamado Simão, que praticava artes mágicas, que é uma espécie de alquimismo, né? Era um alquimista. Ele iludia o povo de Samaria, e ele dizia que era um grande personagem, uma pessoa especial, alguém especial. E muitos davam ouvido a ele, versículo 10 diz, diziam que ele é o grande poder de Deus, um homem poderoso. E muitos seguiam. Veja como disse lá em Pedro, né? Muitos seguirão, sempre seguiram. As pessoas, meu irmão, minha irmã, sempre gostaram, sempre houve esse desejo nas pessoas de serem iludidas, levadas por conversas boas demais, histórias boas demais para que sejam verdade. Mas as pessoas continuam acreditando. Mas é interessante que no Evangelho da Graça, que diz que você é salvo pela graça, não por obra, mas pela fé em Cristo, naquilo que Ele fez, que você vai direto a Deus só pelo aquilo que Jesus fez, que você não precisa de escora nenhuma, que você não precisa de nenhum tipo de amuleto, nem nada. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam no que está escrito lá em 2 Coríntios 5,7, você não anda por vista, eu acrescento pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você toca, mas se você der ênfase para andar pelo que a palavra diz, a sua vida vai ser vitoriosa em todos os aspectos. As pessoas não acreditam nisso. Mas se disser que é algo espetacular, que você vai levar esse lápis aqui, ele vai ser ungido, e você se colocar na sua casa, você vai prosperar, nisso as pessoas acreditam. Mas não acreditam na palavra, que diz que você servir a Deus, colocar Deus na sua vida, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Não, eu prefiro um amuleto do que a palavra. Então, amuleto você receberá,
amuleto você terá e você será enganado, iludido e outras cositas mais. Então, esse homem, diz o texto, versículo 13, que ele abraçou a fé, foi batizado, acompanhava o evangelista Filipe e ficava assustado com as coisas que ele via Filipe fazer em nome de Jesus. Quando os apóstolos que estavam lá em Jerusalém souberam que Samaria recebera a palavra, enviaram Pedro e João. E aí, Pedro e João começaram a impor as mãos sobre as pessoas de Samaria para que recebessem dons de Deus, operações miraculosas foram acontecendo. Simão Mágico, que já tinha sido batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, olhou aquilo ali e disse, opa, agora eu vou ter um trabalho, que eu tinha perdido tudo quando eu deixei para servir o Evangelho, que eram minhas artes alquimistas, mágicas. Agora não, eu vou substituir, porque é assim que muita gente faz, né? Fazia tal coisa lá fora e vou fazer a mesma coisa aqui dentro apenas com o nome de Evangelho. Não é verdade? É assim que tem acontecido também? Muito bem. E aí, quando ele viu isso, versículo 18, ele falou com Pedro, olhou e viu aquela situação, diz o texto bíblico que Simão, vendo, porém, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, conceda a mim também esse poder, para sobre a quem eu impuser as mãos, essas pessoas também recebam esses dons, recebam o Espírito. Pedro virou para ele e disse, epa, não é assim não, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você pensou, você julgou adquirir por meio do dinheiro o dom de Deus. Então, querido, não é comprando bênção que você vai prosperar. Não é entrando em campanha para pagar uma bênção que você vai prosperar. É servindo a Deus. Eu digo sempre que você pode ofertar até a sua vida, que é o principal. Você pode ofertar sua casa, seu carro, o que você quiser, mas se isso é por amor ao Evangelho. Eu vou fazer isso porque eu quero que a obra vá adiante. Não porque eu vou dar um carro para ganhar 3, que é o que ensinam. Se você der o carro, você ganha 3. Se você der a casa, você pode ganhar 10. Não. O Evangelho não chama você para ganhar. O Evangelho chama você para perder.